Bom dia! Hoje faremos uma resenha do livro As Armas da Persuasão. Aproveitem! O professor Robert Cialdini dá uma verdadeira aula de como usar as armas da persuasão em seu favor, ou seja, como influenciar e não se deixar influenciar pelas pessoas. Ele explica os princípios psicológicos pelos quais as pessoas dizem sim e nos ensina a utilizá-los de forma prática. Ao dominar esses princípios, você não cairá nas peças que a nossa mente nos prega, quando alguém tenta nos convencer a fazer algo. A mente humana nos prega truques. Robert Cialdini. No livro Armas da Persuasão, Cialdini cita um exemplo de como nossa mente pode ser enganada. Segundo ele, certa vez, cupons de desconto que não ofereciam desconto algum foram enviados a clientes de uma loja. Isso ocorreu devido a um erro de impressão. O resultado foi interessante, ou seja, os cupons sem desconto fizeram com que os consumidores comprassem tanto quanto os cupons com os descontos reais. Todos os animais têm padrões de comportamento fixos que ocorrem quando surge um estímulo específico. Eles funcionam bem na maioria dos casos, simplificando nossas vidas. No entanto, também podem ser usados para nos enganar. Aprenda a usar os contrastes. Os bons profissionais de vendas são expertos em usar o poder dos contrastes. Veja o caso de um vendedor de roupas. Ele oferece primeiramente as peças mais caras. Se o consumidor não adquire esses produtos, ele parte para outros mais baratos. Nesse caso, o consumidor tem a percepção de que as últimas peças são muito mais baratas do que realmente são. Por que isso ocorre? Porque nós humanos percebemos coisas que estão próximas umas das outras de maneira diferente de quando as coisas nos são apresentadas isoladamente. Se um produto mais barato é mostrado antes de um produto mais caro, o segundo produto parece ainda mais caro para nosso cérebro. Os 6 princípios fundamentais que geram mudanças. Influenciar outras pessoas não é mágica, é ciência, afirma Cialdini. Ou seja, nós não decidimos nada, usando a lógica, coletando o maior número possível de informações. Pelo contrário, a nossa mente trabalha com base em 6 princípios, visando agilizar o processo de decisão. Segundo Cialdini, cada princípio é analisado em sua capacidade de produzir nas pessoas um tipo singular de consentimento automático e impensado, ou seja, uma disposição em dizer sim, sem pensar primeiro. Indícios sugerem que o ritmo acelerado e o bombardeio de informações da vida moderna tornarão essa forma específica de persuasão cada vez mais predominante. Assim, entender como e por que a influência automática ocorre será extremamente relevante para a sociedade. Os 6 princípios descritos no livro As Armas da Persuasão são: princípio da reciprocidade, princípio do compromisso e consistência, princípio da prova social, princípio da atração, princípio da autoridade, princípio da escassez. A seguir, vamos detalhar cada um desses 6 princípios de Cialdini. 1. Princípio da reciprocidade. Em todas as línguas, aquele que se beneficia e não dá nada em troca é chamado de ingrato, aproveitador ou adolescente, afirma Cialdini, em As Armas da Persuasão. Segundo ele, o ser humano sempre busca pagar com gratidão aquilo que é dado pelas outras pessoas. Na verdade, a gente se sente obrigada a pagar por um favor. Você já percebeu que, quando ganhamos um presente, ficamos com a sensação de dívida com quem nos presenteou? A regra da reciprocidade é muito poderosa. Assim, mesmo não gostando de alguém, nossa natureza de sermos recíprocos faz com que acabemos cedendo a esta pessoa, se ela tiver feito algo para nós. Concordar com pequenos pedidos pode parecer insignificante no início, mas isso altera a imagem que a pessoa tem de si mesma aos poucos. Além disso, a torna suscetível à persuasão. Nós somos consistentes e assumimos compromisso se acreditamos que estamos fazendo algo por nossa causa e não por pressão externa. 3. Princípio da prova social. Baixar o livro As Armas da Persuasão. Nós temos uma tendência a confiar mais em uma coisa ou em um comportamento, se vemos outras pessoas fazendo o mesmo. Ou seja, decidimos o que é correto, descobrindo o que as outras pessoas acham que é correto, ressalta Cialdini. Em síntese, As Armas da Persuasão afirma que o ser humano utilizasse do comportamento dos outros para determinar qual o melhor comportamento para si mesmo. 4. Princípio da atração. Somos mais propensos a sermos influenciados pelas pessoas que gostamos. Em A Arte da Persuasão, Cialdini enumera os fatores que fazem esse princípio funcionar. Estudos demonstram que criminosos mais atraentes tendem a ter condenações menores do que os criminosos que têm aparência comum.
Da mesma forma, As Armas da Persuasão afirma que professores tendem a acreditar que as crianças mais bonitas também são mais inteligentes. Pessoas atraentes têm mais facilidade de persuadir os outros e o único cenário onde isso não acontece é quando essa pessoa é vista como um competidor da pessoa que seria persuadida. Semelhança em alguma coisa. Nós gostamos de pessoas que são parecidas conosco. Ou seja, uma identificação pessoal com um objeto ou ideia, criando uma sensação de conforto e segurança. Elogios. Cumprimentos e elogios também geram atração. O ser humano adora ser bajulado, e elogios tendem a aumentar a apreciação que você sente pelo elogiador, mesmo que os elogios não sejam sinceros. Contato e associação. Se você tem alguma familiaridade com outra pessoa, como por exemplo um nome em comum, isso afeta seu julgamento. Outra situação é quando alguém que sempre traz más notícias acaba ganhando uma conotação negativa. Por outro lado, as pessoas que só trazem boas notícias tendem a ser mais apreciadas. 5. Princípio da autoridade. Quando há uma figura de autoridade, é maior a probabilidade de as pessoas agirem de forma obediente, mesmo se essa autoridade for ilegítima, garante Cialdini, em As Armas da Persuasão. Afinal, somos programados para obedecer às autoridades e geralmente enxergamos uma ordem isoladamente e não como um todo. Esse comportamento nos torna vulneráveis a símbolos de autoridade como títulos, roupas e acessórios. Por exemplo, se alguém é apresentado como um professor, os alunos o percebem como uma pessoa fisicamente mais alta do que se a mesma pessoa fosse apresentada como estudante. Quer outro exemplo? Os motoristas de táxi tendem a demorar muito mais para buzinar para um carro de luxo que atrapalha o trânsito do que para um carro mais velho. 6. Princípio da escassez. Você certamente já viu um comercial afirmando que a promoção é por tempo limitado, ou só hoje. E ainda, que o produto está disponível em quantidade limitada. A proposta aqui, segundo As Armas da Persuasão, é acionar o senso de urgência nas pessoas e levá-las a pensarem que irão perder a oportunidade, se não agirem rapidamente. Muitas vezes, a simples ideia de perder algo nos motiva mais do que a ideia de ganhar outra coisa de valor similar. Isso porque acreditamos que as coisas difíceis de serem conquistadas são melhores do que aquelas fáceis demais. Por isso, nossa mente encara a escassez como um sinônimo de qualidade. Honestidade também é fundamental. Imagine uma loja anunciar que a promoção é só hoje, mas, 2 dias depois, você passa por lá e os preços não mudaram. A credibilidade do estabelecimento vai por água abaixo. Obrigada por ficar até aqui. Esse livro está na nossa biblioteca. Acesse na descrição. Se inscreva no nosso canal e veja nossos outros vídeos.